Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre o perdão de Deus. O nosso texto base será o Salmo 32. Este salmo pode ser associado ao Salmo 51. O pano de fundo de ambos os salmos se encontra na história narrada em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, quando o rei Davi adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela e casou-se com ela, camuflando o seu pecado. Este salmo trata da bênção que é experimentada quando o pecado é perdoado. A Bíblia nos apresenta Deus como Deus de graça, misericórdia e perdão. E gostaria de tirar desse salmo algumas lições sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus é uma bem-aventurança. Versos 1 e 2, Davi diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Ele nos fala da alegria do perdão de Deus. Estes versículos descrevem a grande satisfação e a alegre liberdade da alma, cujo pecado tem sido coberto, cancelado e purificado pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre o perdão que temos em Jesus Cristo. E ele diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. O perdão de Deus nos restaura. No verso 5, Davi diz: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi diz que houve um tempo em que ele calou o seu pecado, e os seus ossos envelheciam. Ele disse que sentia a mão de Deus pesar sobre si, e o seu vigor desaparecia. Davi relata nos versículos 3 e 4 como a sua consciência torturada provocou sintomas físicos alarmantes. O pecado trouxe-lhe escravidão, sofrimento, enfermidades e aridez espiritual. Devemos reconhecer que grande é o tormento daquele que não assume a sua culpa, que não confessa os seus pecados. Portanto, a nossa vida cristã não pode ser uma vida marcada pelo pecado, mas sim pela piedade e dependência de Deus. No verso 6, Davi diz: Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Precisamos confessar os nossos pecados, achegarmos a Deus em arrependimento e fé, e assim experimentarmos o seu perdão, consolo e proteção. Verso 7, Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O perdão de Deus é condicional. No verso 5 ele diz: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. O perdão de Deus exige arrependimento. Quando Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi, exortando-o por causa do seu pecado, Davi arrependeu-se e confessou seus pecados. Em Provérbios 28:13 está escrito: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, disse o apóstolo João. Eu gostaria de concluir dizendo que é importante, primeiro, nos arrependermos dos nossos pecados. Segundo,
confessarmos os nossos pecados. Terceiro, abandonar os nossos pecados e assim recebermos o perdão dos nossos pecados que nos é oferecido na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.